Bom dia, estimados amigos paroquianos, um bom amanhecer. Hoje, quarta-feira, nós temos o Santo Evangelho da cura da sogra de Pedro. A palavra fala que a sogra de Pedro estava com febre alta e ela estava sofrendo terrivelmente com essa febre. E Jesus inclinou, ameaçou a febre e a febre a deixou e ela começou a servi-los. Vamos lá. A febre alta, né? Aqui é um calor ardente. E parece uma coisa tão simples que basta aquele comprimidinho tão famoso para cortar o efeito da febre, né? E, e nós tomamos para acalmar a febre e logo passa. Medicamento que previne e reduzem a febre, diminuindo a temperatura corporal que está acima do normal. Eles atuam, né, aqui justamente para liberar, né, o calor do corpo, porque a febre, como sabemos, é um mecanismo de defesa. A febre é um mecanismo de defesa do nosso corpo, né? Isso tem a finalidade de eliminar o vírus, as bactérias e outras situações que estão no nosso corpo, no nosso organismo, né? Aumentando o calor do corpo é um mecanismo de defesa. Bem provável que a sogra de Pedro estava com febre alta, seus 39 graus ou por aí, né? Estava de cama por causa da posição da febre que provoca o quê? A gente impedir de fazer muitas atividades. A febre faz isso, impede nós de trabalharmos, né? Ou seja, ter gente fraco. E essa explicação não teve como objetivo nenhuma aula de febre aqui, mas existe um porém espiritual muito importante. O que eu quero dizer com isso, né? Com a nossa condição espiritual. Nós temos o nosso corpo e biologicamente a gente sabe que o corpo ele responde, né? Quando a gente está bem ou não está bem, a febre é um desses elementos. Mas é um mecanismo de defesa e eu trago isso para a linha espiritual, né? A nossa condição espiritual, porque nós temos o que? Uma alma, né? Chamada de consciência, né? E nós tememos ao Senhor Deus de verdade. E esses mecanismos também se ativam em nós quando os males espirituais, né, vão provocando pelo nosso pecado, pelas sugestões do demônio que invadem o nosso ser. Digo isso por quê? Porque existe uma resposta em nosso organismo para a febre. Existe uma resposta para a nossa fé, que é o pecado. Eu não posso ignorar aqui os sinais que o Espírito Santo vai trazendo na nossa vida, na nossa história, diante da nossa consciência, porque coisas piores podem acontecer. Então, quando o Espírito Santo acusa em nossa consciência o desejo de pedir perdão, de confessar, de recomeçar, é porque a nossa alma está pedindo socorro. A febre pode sinalizar algo mais profundo, mais grave. O Espírito vai indicar isso para nós, o que nós devemos romper com certas coisas, situações, para que não afete ainda mais a nossa intimidade espiritual com o Papai do Céu. Jesus ameaça a febre, isto é, Jesus expulsou aquilo que causava sofrimento e que poderia causar um outro sofrimento maior ainda para a sogra de Pedro. E Jesus, por isso que ele vem o quê? Ele vem reforçar que ele tem o poder de acalmar, de curar, de abaixar a nossa febre. Porque ele pode. Ele quer. Por isso, eu convido você, né, para que nós tenhamos aqui um termômetro espiritual pela ação do Espírito Santo, que quando Deus impele em nosso coração desejo de conversão, de contrição, quando a gente não está bem, quando a gente está angustiado, quando acontece alguma situação difícil, a gente vai se prejudicando. E aqui que está o grande pecado nosso, o grande desafio nosso, é esse. Então, vamos pedir que o Espírito Santo sinalize em nós quando algum mal se aproximar, né? Para que nós não sejamos afetados e prejudicados da nossa vida espiritual. Mas fiquemos atentos aos sintomas que o Espírito Santo vai dando em nossa consciência para que nós possamos perseverar, para que nós tenhamos saúde, para a gente combater o inimigo, para a gente enfrentar os nossos desafios, mas jamais que nós adoeçamos espiritualmente. Eu pergunto, quais são os sintomas que o Espírito Santo está dando na sua alma para você buscar a confissão, para você buscar a Eucaristia, para você buscar reconciliar-se consigo, com os outros ou com o Senhor Deus, para você resolver uma situação que vai te adoecendo. Por que digo isso? Porque os nossos sentimentos e emoções são tudo interligados. E se a nossa alma não está bem, o nosso corpo vai reagir mal.
nossos sentimentos não vai estar legal. Então, é um tripé que alma, sentimento, né, corpo, tudo isso faz parte da nossa vida. E nós precisamos o quê? Aprender a encontrar os sintomas. E é tão bom quando o Espírito Santo age. Eu preciso, né? Hoje acontece muito com o padre isso, né? Eu preciso pedir perdão, eu preciso recomeçar, eu preciso dizer, olha, eu errei, eu preciso fazer isso. Porque não vai afetar o outro, vai afetar quem? A mim mesmo. A minha relação comigo mesmo, né? Eu vou estar adoecido, e eu estando adoecido, eu vou adoecer a minha comunidade e automaticamente eu estarei adoecendo o coração de Deus. Não que a gente consiga mudar o coração de Deus, né? Não, Deus é Deus, Ele sabe o nosso coração. Mas nós não estando bem, Deus também sente que nós não estamos bem. E Deus quer a felicidade. Então, prestemos atenção quais são os sinais vitais do nosso corpo, da nossa alma e da nossa mente que poderá nos salvar de quantas situações difíceis na nossa vida. Um bom abençoado dia, que Deus abençoe você.